Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu venho trazer uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem poderosa que, se você colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. E no final eu vou fazer uma oração, eu quero orar junto com você, nós vamos clamar pelo milagre, pedindo que Deus renove as nossas forças, que Ele renove a nossa fé e que o nosso dia seja muito abençoado. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. Você que ainda não é inscrito, clique no botão abaixo deste vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho e selecionar a opção todas, para que você não fique de fora de nenhum vídeo que eu colocar aqui no canal, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer. E se você não tem acompanhado as mensagens da tarde, é só você entrar no YouTube e pesquisar por Pastor Antônio Júnior e assim você verá os vídeos mais recentes. Eu tenho que dizer a vocês que tem sido uma bênção. Eu tenho recebido muitos depoimentos dessas mensagens que eu tenho colocado e eu louvo ao Senhor por isso. Amém? Irmãos, a passagem da Bíblia que eu quero ler hoje está em Romanos capítulo 5, o versículo 17. Essa mensagem marcou a minha vida e eu espero que ela mude a sua vida também. Está escrito assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Aqui está dizendo que por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e ele trouxe destruição, trouxe morte, trouxe derrota e principalmente a condenação, porque Deus é santo e ele não pode habitar com o pecador. Mas aqui também está dizendo que agora aqueles que receberam a graça de Deus e a sua justiça por meio de Jesus Cristo, eles reinarão em vida. Olha que interessante, irmãos. Se você recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, a graça de Deus te alcançou e agora você foi aceito por Deus, você foi perdoado, você foi salvo. E este versículo está dizendo o que vai acontecer na sua vida. Você vai começar a reinar em vida através de Jesus. Amém? Eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava passando por um deserto tão grande, eu estava tão triste porque parecia que eu não encontrava uma saída. Parecia que eu saía dos problemas e já entrava em outros, e eu estava muito abatido. E aí um certo dia eu estava tão mal, tão debilitado, que eu fui orar. Irmãos, eu entrei no banheiro e eu comecei a olhar no espelho e comecei a chorar muito e ao mesmo tempo orar. Eu não sei se você já chorou diante do espelho, mas parece que ali você se enxerga, ali você vê quem você é, e eu estava muito triste naquele dia. Eu pedi para o Senhor falar diretamente comigo e eu queria que Ele falasse através da minha boca. Então, irmãos, eu comecei a orar em outras línguas, eu comecei a ficar ali orando, até que de repente o Espírito Santo falou através da minha própria boca. E Ele disse assim: meu filho, eu te escolhi para reinar. Irmãos, naquele momento uma paz enorme tomou conta do meu coração. Parecia que não tinha teto naquele banheiro, porque o céu se abriu naquele lugar. A presença de Deus me encheu muito e aquelas palavras marcaram muito a minha vida a partir dali, porque Deus mesmo tinha dito que Ele me escolheu para reinar. Eu só sei que eu saí dali, eu enxuguei minhas lágrimas e poucos dias depois eu estava lendo a Bíblia e caiu exatamente nessa passagem, dizendo que Deus nos escolheu para reinar por meio do seu Filho Jesus. Amém? E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, por que você está falando disso? Por que você trouxe esse versículo para nós hoje? É que, irmãos, eu tenho visto muito que grande parte das pessoas ficam esperando somente o céu chegar. Elas não conseguem mais viver neste mundo, estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas, e elas ficam esperando o momento de Jesus voltar. E eu sei que a Bíblia diz que nós vamos reinar com Cristo no céu, quando Jesus voltar e Ele reinar aqui por 1000 anos, que é chamado de milênio. Mas, irmãos, isso não é toda a verdade. Jesus disse que Ele veio a este mundo para nos dar uma vida em abundância. E eu sei que quando a gente olha para esta vida, a gente só enxerga doença, miséria, sofrimento, pecado. E nós começamos a pensar que nós devemos viver nesta terra errando o menos possível para ver se a gente consegue chegar no céu com muita dificuldade. Não é assim que a gente pensa?
Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós vamos reinar nesta vida. E talvez você esteja aí pensando, mas pastor, eu não tenho visto muito os cristãos tendo uma vida vitoriosa. Eu conheço muitos que vivem sofrendo, passando por lutas, parece que o deserto na vida delas nunca acaba. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Reinar em vida não significa ter uma vida rica de bens materiais, sem passar pelas lutas que todo ser humano passa. O que eu estou querendo dizer para você é que Jesus já conquistou para nós na cruz direitos e privilégios e nós temos agora a autoridade dele para resistirmos ao diabo, para expandirmos o reino de Deus na terra e agora nós temos todas as condições de vencermos o pecado, que é o que mais nos afligia. Agora nós podemos reinar sobre os problemas, sobre as situações de crise, sobre as crises emocionais. Com Jesus, irmãos, nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas para isso nós precisamos pegar firmes com o Senhor, nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus, nós precisamos resistir ao mal e tomarmos posse hoje mesmo das promessas de Deus, porque assim nós começaremos a reinar com Cristo. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você ter uma vida vitoriosa com Deus se você não renovar a sua mente. Se você continuar pensando como o mundo pensa, como as pessoas à sua volta pensam, se você não encher a sua mente com a palavra de Deus e começar a pensar da maneira que Deus pensa, você nunca vai experimentar a vontade de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 12 que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, meu querido irmão e minha irmã, é hora de nós nos posicionarmos, é hora de nós confiarmos na palavra do Senhor, confiarmos em Deus e enchermos a nossa mente com a palavra dele, com as orações. Vamos nos fortalecer espiritualmente. Amém? E agora chegou o momento da oração. Nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus nos renove, porque afinal nós temos passado por muitas lutas, mas o próprio Jesus disse que devemos ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo e com Ele nós vencemos qualquer coisa, ok? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem mudado a nossa história, o Senhor tem renovado a nossa mente, a nossa fé, a nossa esperança. E, Senhor, eu quero Te agradecer porque eu estou respirando. Só o fato de nós estarmos vivos já é a prova que o Senhor tem algo para fazer ainda em nós. É a prova de que o Senhor tem planos maravilhosos, um futuro abençoado para cada um de nós. Por isso eu te peço, Senhor, nos ensine a reinar em vida e não somente na eternidade. Oh, meu Deus, nós não queremos ser como aqueles que ficam esperando a morte chegar, porque neste mundo eles não conseguem mais manter a sua fé acesa, uma fé viva no seu coração. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, renova, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Venha nos encher com a Tua presença, Senhor. Venha nos dar sabedoria para enfrentar os desafios de hoje. Venha nos encher de graça, de amor, de misericórdia. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus nós cremos, Senhor, e tomamos posse do perdão. Senhor, nós não somos merecedores de nada. Tudo que nós temos veio pela graça, a graça maravilhosa do Senhor. Ó Deus, eu quero Te agradecer porque um dia nós estaremos com Cristo, nós iremos abraçá-lo, nós iremos reinar com Ele para sempre. Mas a Tua palavra também diz, Senhor, que nós iremos reinar com Ele aqui nesta terra, em vida, meu Pai. Por isso eu te peço, ó Deus, nos mostre os caminhos que nós devemos andar, nos mostre aquilo que ainda o Senhor não transformou, aquelas áreas da nossa vida que ainda não estão na luz, não estão na Tua presença. Senhor, nós Te entregamos tudo o que temos, tudo o que somos e Te pedimos, ó Deus, transforma a nossa vida hoje e para sempre. Muda a vida dos meus irmãos, Senhor. Eles precisam tanto, meu Pai, vencer o pecado, vencer as tentações, vencer, meu Pai, as provações que vêm a cada dia. Senhor, quantas pessoas com problemas no casamento, problemas com dinheiro, oh meu Deus, problemas nos relacionamentos, ou até mesmo um vazio na alma que parece que nada preenche. Ó Jesus, venha ser o nosso Senhor e Salvador, perdoa os nossos pecados e escreve o nosso nome no livro da vida. Jesus, nós queremos Te dizer o quanto Te amamos. O Senhor é tudo para nós
e eu te peço, meu Pai, esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, como é bom buscar ao Senhor, não é verdade? A gente começa até meio frio, parece que não temos força para orar, mas à medida em que nós vamos orando, a nossa fé vai se fortalecendo, o Espírito Santo vai nos renovando, e é por isso que eu quero te convidar, continue orando comigo todos os dias. Vocês não sabem o quanto isso é importante, vocês não sabem o quanto isso move o sobrenatural, o quanto Deus começa a agir em nosso favor. Eu tenho recebido muitos testemunhos e eu louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu espero que você também experimente da bondade do Senhor todos os dias, ok? E eu quero pedir agora que você compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a palavra de Deus, porque eu creio que é disso que cada ser humano precisa. Glória a Deus. Meus irmãos, eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado.
Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora nas Tuas mãos as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia.
E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja,
aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família.
Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado. Mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar. Eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.